Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Olá, que alegria estar aqui com você hoje para o Partir do Pão. Você deve estar achando um pouco estranho, porque geralmente é o Guilherme que está por aqui e hoje nós mudamos, né? Infelizmente o Guilherme teve um probleminha, ele não pôde comparecer, mas é com muita alegria que hoje nós estamos aqui. Quero já apresentar para vocês o Frei Wilter, ele que é sacerdote capuchino e hoje está aqui conosco no Partir do Pão. Frei, se apresenta pra gente. Primeiramente, é uma grande alegria estar aqui com vocês, a Fraternidade de São João Paulo II, que eu amo tanto. Quem é o Frei Wilter? Eu sou sacerdote capuchinho, eu tenho 37 anos de vida, sou cearense, atualmente eu moro em Fortaleza e eu sou o filho caçula de 4 pessoas, de 4 filhos. Meu pai é o seu Antônio, minha mãe é a Dona Fátima. E eu cresci no interior chamado Antônio Diogo, lá no Ceará, fica a mais ou menos 60 quilômetros de Fortaleza. E lá na minha cidade tem uma antiga colônia de rancenianos. E ali sempre quem cuidou foram as irmãs capuchinhas e um frei chamado Frei Agostinho, capuchinho também. Então desde criança a minha referência de espiritualidade é os franciscanos capuchinhos e as capuchinhas, né? Então, assim, fui batizado, primeira confissão, primeira Eucaristia, na igreja, que eu participava da missa desde pequeno, com o Frei Agostinho presidindo a missa. E ali eu cresci, sou de uma família católica, no começo não muito praticante, mas ali eu cresci até os meus 17 anos. E depois eu entrei na Renovação Carismática, um grupo de jovens, quando eu estava me preparando para o Crisma. Nessa época eu trabalhava, namorava, tinha uma vida completamente normal e nunca pensei, confesso para vocês, em ser frade nem ser padre. E graças a Deus, quando eu me preparei para o Crisma e fiz o Crisma, entrei num grupo de jovens, tive minha experiência profunda com o amor de Deus e ali nasceu o desejo de entregar toda a minha vida por Deus. Foi quando eu abandonei tudo, né? E entrei no convento em 2002, com 17 anos, e de lá pra cá já são 20 anos. Nossa, que legal. E como que foi? Conta pra gente como foi essa experiência, né? Hoje eu vivo a vida religiosa um pouco recente ainda, desde que eu entreguei tudo pra Jesus e resolvi traçar esse caminho. Mas conta pra gente, como que foi na época, Frei? Essa experiência de deixar tudo pra entrar no convento? Não é fácil, porque a gente tem, na família, a gente tem as nossas seguranças, as nossas certezas. Então é muito bom, né, você estar em casa, você estar em um ambiente confortável para você, um ambiente conhecido. Você estar entre os seus e com pessoas que você ama. E de repente você sente o chamado de Deus para deixar tudo. E na época eu estava terminando
no ensino médio, eu namorava há um ano com uma menina, eu trabalhava na padaria de um tio meu, então eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos projetos na minha cabeça, e de repente Deus entra nessa história e diz assim, não, eu quero outra coisa para você, eu sonho outra coisa para você. E assim, ainda mais que eu sou de um interior, né, eu cresci em sítio, então assim, ir para um outro estado, já fui morar em um outro estado, era tudo muito difícil, era tudo muito exigente. Mas eu digo uma coisa para vocês, uma vez eu aprendi com uma freira, uma grande certeza que eu gosto de repetir: vocação acertada é sinônimo de uma vida feliz. Vocação acertada é sinônimo de uma vida feliz. Como eu digo, graças a Deus eu vivi todo um processo formativo. Eu entrei na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, porque, como eu disse, tem toda a influência. Às vezes eu brinco dizendo que eu tenho um sangue marrom, né? Porque desde criança São Francisco foi muito influente na minha história. E eu não me arrependo. Até hoje já passei por muitas crises, por muitos momentos difíceis nesses meus 20 anos de convento, nesses 10 anos de padre que eu fiz agora dia 11 de fevereiro. Completei 10 anos de padre, mas se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Todo o processo de formação, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, porque pode ter certeza, a melhor escolha que a gente faz na vida é quando a gente se decide por Deus. É impressionante perceber que como esse se decidir por Deus traz paz ao nosso coração. É a segurança, né? Jesus fala que adianta ganhar o mundo todo e perder o céu, perder a vida eterna. Então o que adianta a gente ter troféu, ter medalha, ter títulos e ter reconhecimentos, ou então estar com o bolso esbarrotando de dinheiro, ou então você ter números, né? E você estar com o coração vazio. E eu costumo dizer, Jesus, ele jamais pede algo de nós que seja para o nosso mal. Então, se ele pediu a minha vida, se ele me pediu que eu entregasse a ele minha vida completamente, é porque ele sabia. E eu tenho certeza, olha, gente, por me conhecer hoje um pouco mais, eu sei que se eu não tivesse aceitado esse chamado, como diz aquela música, né? Aquela música da Toca, que foi a música da minha primeira missa, canto de entrada. Aonde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Onde estaria eu se não fosse o teu amor? Então eu tenho certeza que Nosso Senhor já, na sua onisciência, ele já sabia. Se eu não pegar o Wilton e trazer para mim, e fazê-lo frade, fazê-lo padre, eu tenho certeza que a vida dele vai ser uma desgraça. E eu tenho consciência disso. E ao contrário, hoje a minha vida é uma grande graça. Para mim, porque eu me realizo, sou feliz, e também na vida de tantas pessoas que eu posso atingir por meio do meu exercício pastoral, da minha missão. E dentro de tantos anos de entrega total a Deus, existiu alguma experiência que te marcou mais? Alguma experiência que tocou o teu coração, que você pôde realmente provar desse amor de Deus? Eu acredito que eu passei por inúmeros momentos assim, muito significativos na minha vida. Sim. Mas quando eu estava no meu primeiro ano de teologia, portanto no meu 6º ano de convento, o meu pai, ele teve câncer, e um câncer gástrico, maligno, muito, muito, muito forte. E o meu avô já tinha morrido disso, minha irmã já tinha morrido disso, uma tia minha, irmã do meu pai. E na minha cabeça era muita certeza, assim, praticamente da família toda, de que meu pai com certeza iria ser o próximo. E o que acontece? Pelas circunstâncias, eu tinha que cuidar do meu pai, eu ia ter que abandonar o convento, porque tudo estava apontando e me arrastando para isso, e era o que eu não queria. Então, além da enfermidade do meu pai, essa dificuldade com a questão da vocação, porque pelas circunstâncias eu teria que me obrigar a sair do convento, era o que eu não queria. Padre Pio, em algum momento da vida, ele viveu isso também. O senhor me bota no convento, agora o senhor quer que eu saia? Como assim? E foi um divisor de águas, assim, porque foi ali que eu provei. Eu falava muito de fé para as pessoas, mas ali eu provei o que é de fato ter fé. Porque graças a Deus meu pai
fez uma cirurgia, tirou metade do estômago, depois ele fez quimioterapia, radioterapia ao mesmo tempo. Foi um processo muito doloroso e graças a Deus, né, e a intercessão de São Padre Pio, que eu pedi isso para ele, há 15 anos, né, meu pai está muito bem, graças a Deus, com vida e com saúde e fé. Então eu acho que esse momento foi muito significativo na minha história, foi um divisor de águas, porque uma coisa é você falar de fé para as pessoas, uma outra coisa é você ter que viver como eu vivi, sabe? A cena que eu tenho na minha cabeça, meu pai fazendo quimioterapia e radioterapia ao mesmo tempo, eu rezava muito para Deus curar meu pai. E depois, em uma noite que eu assisti o filme do Padre Pio, às 3 horas da manhã, eu olhei para meu pai chorando, eu falei assim para Jesus: Jesus, faz o seguinte, eu não vou mais pedir que o Senhor cure meu pai, não. Que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu saia do convento, eu saio. Se o Senhor quiser levar meu pai, leve. Que agora eu te digo com toda a verdade do meu coração, que seja feita a tua vontade. E naquela hora surgiu uma paz muito forte dentro do meu coração e Jesus falou só isso: agora sim. Agora sim. Agora você entregou as rédeas da tua vida nas minhas mãos. E foi exatamente ali que eu descobri aquela cena de Abraão com Isaac. Né? Isaac era tudo que Abraão tinha, mas era o que Deus estava pedindo. Né? Então, assim, é muito fácil, você há de convir comigo, é muito fácil a gente dar para Deus o que a gente quer. É muito fácil a gente dar para Deus aquilo que não nos custa. Mas quando Deus pede para nós o que para nós muitas vezes é o essencial, aí é a hora da gente provar o nosso amor. Por que aquele jovem, né, tão religioso, né, já tão disposto, o que eu posso fazer para ganhar o céu? Ele era bem intencionado, ele já cumpria ordens religiosas, ele era uma pessoa boa. A gente poderia dizer hoje, né, já era de caminhada, já era de paróquia, já era de grupo, de movimento. Mas aí, o que é que Jesus disse? Tá bom, você quer dar um passo a mais, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem. Diz que ele foi embora triste. Por quê? Porque às vezes é fácil a gente dar para Deus o que nós queremos dar. Mas dar para Deus o que Ele pede de nós, principalmente a nossa liberdade, a nossa vida, eu acho que é exatamente aqui que a gente tem que saber se eu tenho fé ou não, se eu amo ou não, de fato. Exatamente. É provar deste amor de Deus que inflama o nosso coração. E mesmo assim, quando nós desfalecemos, nós dizemos: Senhor, eu confio, mas aumentai a minha fé. Isso. Nós que vivemos de fé, a gente tem a oportunidade de provar diariamente da misericórdia de Deus. Porque é como a palavra nos ensina. É a graça de Deus que nos sustenta. A alegria do Senhor é a nossa força, é a misericórdia de Deus. Sem a graça de Deus, a gente não consegue dizer nem amém. São Francisco de Assis, o meu fundador, ele dizia que a única coisa que a gente tem de próprio são os nossos pecados. O resto é graça de Deus. Então a gente, a cada dia, é como se a gente fizesse como Pedro mesmo, né? A gente desse um passo, saísse da barca e desse um passo, né? No mar da vida a gente vai dando passos, Nossa, eu estou conseguindo perdoar. Nossa, eu estou conseguindo uma vida pura. Nossa, eu estou conseguindo progredir. Nossa, eu estou conseguindo rezar. Mas quando a gente tira os olhos dele, a gente afunda. Então a vida de fé é a gente se manter com os olhos fixos nele, porque senão a gente afunda. E saber que mesmo em meio às nossas imperfeições existe um Deus que cuida de nós, né? Com certeza. E falando em imperfeição, o Frei está lançando um livro, né, Frei? Isso. Discipulado dos Imperfeitos. Nós vamos começar também a disponibilizar na nossa loja, na FSJP e Store. Frei, conta pra gente, o que te motivou a escrever esse livro? Olha só, esse é o segundo livro, né? O primeiro livro é esse Caminhos de Reconciliação, que eu lancei no ano de 2021, bem no cume da pandemia. E esse foi agora já, no finalzinho do ano passado, em novembro. E por que eu escrevi esse livro, Discipulado dos Imperfeitos? Porque eu moro atualmente num santuário. Um santuário de muita peregrinação, de pessoas que vão se confessar
estão no centro da cidade ali passando, vão resolver alguma coisa no centro e passam ali para poder participar da missa, para poder se confessar. E então eu tenho essa experiência de ser confessor, de ser diretor espiritual. E eu comecei a perceber ao longo desses meus 10 anos de padre e nesse exercício de diretor espiritual, de confessor, que há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas sobre o que é santidade e o que é estado de perfeição. O que acontece muitas vezes? A gente precisa compreender que santidade é processo. Perfeição é um resultado desse processo. O que é perfeito? Esse copo está perfeito, porque não precisa de mais nada. Ele está cumprindo a função dele. Ele foi feito assim, na medida, ele está perfeito. A função dele é a água para a gente beber. Ok. Mas nós, será que nós, que somos seres humanos, que somos volúveis, que caímos, levantamos, que uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, tem hora que a gente avança, tem hora que a gente progride, tem hora que a gente para. Será que a nossa situação, a nossa condição humana, que oscila tanto, a gente pode dizer que nós estamos prontos, perfeitos? Claro que não. Até o último suspiro da nossa vida, nós estaremos vivendo um processo de santidade e lá no céu, nós seremos de fato perfeitos. Aí você vai me dizer, Frei, mas Jesus não falou que a gente tem que ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Leia o texto todo. Leia o texto todo. Essa frase, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, é resultado de um texto que vem antes, perfeitos na forma de amar. Perfeitos no amor. E aí a gente precisa compreender que a gente viver o tempo todo projetando um estado de perfeição. Para poder Deus me amar, eu tenho que fazer isso. Deus nos amou primeiro. A gente precisa ter consciência disso. Ele não veio para os que já são prontos. Ele veio para os pecadores, para os imperfeitos. Veja só, Luiz, quando Jesus foi escolher os discípulos, a quem ele escolheu? Jesus não foi lá no templo e fez uma seleção dos melhores fariseus, dos melhores saduceus, dos melhores mestres da lei, dos melhores escribas, ou não foi lá no deserto e escolheu um essênio irrepreensível. Ele não fez uma seleção dos mais tops, dos mais santos, dos mais puros, dos mais intelectuais. Não. Jesus escolheu, vamos lá, um cobrador de impostos, ladrão. Jesus escolheu Tiago e João, filhos do trovão, esquentadinhos, impacientes, que tudo queriam resolver na briga. Jesus escolheu um Judas interesseiro, um Tomé desconfiado e um Pedro cabeça dura, teimoso e impulsivo. Se a gente for olhar o grupo que Jesus escolheu, a gente provavelmente não iria querer esse grupo. Mas por que ele escolheu? Porque ele não olha aquilo que nós somos, ele olha aquilo que nós podemos ser. Então, mesmo imperfeitos, nós somos amados e chamados por Deus. Por isso que eu estou aqui, né? Por isso que nós estamos aqui. Realmente muito bonito tudo isso. É o processo, né? É muito bonito ver esse amor que Deus tem para conosco, sabe? Mesmo em meio à nossa imperfeição. Sabe que eu tentei resumir toda a ideia do livro na capa. Sim. A capa do livro foi eu que desenhei. É um dom de criança, né? Uma habilidade que Deus me deu que eu preciso explorar um pouquinho mais. Mas assim como na primeira capa, o primeiro livro foi eu que desenhei também. Sim. Esse também foi fruto de oração. O que eu quero dizer com essa capa, né? Você está vendo que aqui tem Jesus. Jesus, ele está numa silhueta perfeita. Para dizer, ele é o modelo perfeito. Ele é o perfeito por excelência. Como diz a Sagrada Escritura, né? O mais belo entre os filhos dos homens. E ao lado de Jesus, seguindo Jesus, está 7 pessoas. O 7 é o número da perfeição. Mas estão todos rabiscados. E você vê que aquele que está lá na ponta de lá, está mais rabiscado ainda. Mas à medida que ele se aproxima do Cristo, ele vai tomando a forma de Cristo. Então veja,
São Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Então, à medida que a gente vai se aproximando de Jesus, nós vamos sendo cristificados. A gente vai se parecendo com Jesus, pensando como Ele, sentindo como Ele, agindo como Ele. Então, Ele é o modelo perfeito, nós somos rabiscos, mas à medida que a gente vai se aproximando dEle, a gente um dia vai viver como São Paulo. Vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Somos chamados a ser a sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança. Frei, é muito bonito tudo isso, porque para nós reconhecermos a nossa imperfeição, aquilo que há dentro de nós, é necessário nós termos humildade. Humildade. E tem um trecho no livro que eu achei muito bonito, que vai nos dizer assim: a humildade é uma virtude fundamental para qualquer processo espiritual. Quem não tem consciência de suas próprias imperfeições humanas e fraquezas não conseguirá progredir positivamente na vida com Deus. Por quê? Porque se eu já me acho pronto, se eu já me acho que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso melhorar em nada, que eu não preciso amadurecer em nada, crescer em nada, então é como se eu dissesse: eu já sou Deus. Né? Eu sou criatura e na minha criaturalidade eu tenho consciência dos meus limites. A palavra humildade vem de humus quer dizer chão, terra. Veja, o mais bonito, a gente pode parar e pensar, eu como franciscano, eu tenho muito isso na minha espiritualidade. O que caracteriza a espiritualidade franciscana? Francisco olhou para o Cristo do presépio, do altar e da cruz. Como é que um Deus, sendo tão grande, ele nasce nas palhas? Como é que um Deus, sendo tão grande, se faz pão? Como é que um Deus tão grande morre humilhado numa cruz? E como é que eu, olhando para um Cristo pobre do presépio, do altar e da cruz, eu quero ser orgulhoso? Então, é um pressuposto para qualquer processo da vida espiritual você dizer: eu preciso da graça de Deus. Senhor, é o teu amor que me sustenta. Senhor, é a tua graça que me sustenta, porque sem ti eu não consigo dizer nem amém. Pode ter certeza disso. Então, a humildade, ela é necessária por quê? Porque senão a gente vai achar que são as nossas capacidades, nossas habilidades. E como nós somos frágeis, né? Olha só, um vírus para o mundo. Tanta tecnologia, tanta ciência, tanta coisa, e um vírus para o mundo. Para mostrar para a gente, olha só, como nós somos frágeis. Então, meu povo, que a gente possa perceber. E eu não estou falando aqui de um pieguismo, não. Eu estou falando de humildade. O que é humildade? É reconhecer que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para dar qualquer passo. Qualquer passo. E é interessante, Frei, enquanto o senhor falava, eu ia folheando as páginas do livro e vendo quantas coisas belas aqui tinham escritas. E quando o senhor falava do sofrimento, falando sobre a pandemia que nos parou durante esse tempo, foi justamente a hora que eu passava por uma parte do livro que nos dizia que o Calvário de Cristo na espiritualidade cristã representa para nós cristãos não somente um lugar físico, mas também experiências e momentos de privações, provações, dores e sofrimentos, no quais temos a oportunidade de unir nossos sentimentos ao sofrimento do nosso Mestre, como afirma São Paulo. Tende em vós mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A gente vive numa sociedade, no livro eu falo sobre isso, né? A ditadura da perfeição. É quase um Deus depois de Deus. Você vê quantos filtros nós temos para poder esconder qualquer imperfeição. A gente tem que parecer sempre muito forte.
a gente tem que se parecer sempre muito, muito magro, o sorriso muito branco, a gente não pode ter uma espinha, a gente não pode ter um cabelo branco, a gente não pode ter uma ruga, a gente não pode ter uma gordurinha localizada, tudo tem que estar dentro de uma métrica. Às vezes até mesmo as nossas relações, se não se encaixa dentro desses padrões perfeitos, não lhe cabe, então eu lhe excluo. E às vezes isso também parte para a nossa vida espiritual. A gente acha que a nossa vida com Deus ela precisa sempre estar bem, tudo tem que fluir tranquilamente, e não é. A gente precisa compreender que a nossa vida espiritual ela tem a dimensão sacrificial. Você vai sim passar por momentos de cruz, você vai sim passar por momentos de sofrimento, e Jesus ele não mentiu pra gente, tá? Às vezes tem gente que chega assim e diz, ai Frei, depois que eu comecei a caminhar na igreja, as coisas ficaram tão difíceis assim, as pessoas nos criticam, né? Ai, as pessoas começam a nos perseguir, né? E onde é que no Evangelho Jesus disse que não ia ser assim? Jesus falou, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. No mundo tereis muitos sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. Mas olha que maravilha, Jesus disse, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa do meu nome, porque grande vai ser a vossa recompensa no céu. Então vamos parar dessa espiritualidade açucarada, essa espiritualidade que exclui a dimensão sacrificial, essa espiritualidade sem se doar, sem se consumir. Isso é contraditório porque o nosso Mestre, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele veio à Terra e o que ele fez? Ele assumiu as nossas dores, sem merecer, mas ele assumiu as nossas dores. Então que a gente possa perceber, o caminho do céu é porta estreita. O caminho do céu é estreito. Não adianta. Se é um cristianismo que te priva, que te arrasta para longe da cruz, cuidado. Pode ser uma artimanha do demônio, né? Para o túmulo vazio, é necessário antes o Calvário. É necessário nós termos paciência e confiança. Isso. Assim como o salmista nos ensina. Isso. E vamos pelejando. Eu gosto muito dessa expressão. Vamos pelejando. Frei, que bonito. É muito bonito ver que a mesma coisa que o Senhor nos diz aqui é algo que se expressa no livro. Que bom. É muito bonito ver como o Senhor colocou aquilo que Nosso Senhor tem colocado no seu coração aos longos desses anos nesse livro. Eu costumo dizer que o livro, antes de você escrever o livro, você vive, né? Sim. Tanto o primeiro como esse agora, você vive o livro, tudo, né? E assim, interessante que esse livro ele tem 7 páginas de bibliografia, mas ele tem muitos relatos, ele tem muitas experiências, ele é muito existencial. E esse livro ele nasceu desses 2 últimos anos muito críticos da pandemia. Então por isso que tem 240 páginas, né? Então assim, foi muito vivencial, foi muito existencial, foi muito coisa... É interessante que muitas pessoas que leem o livro dizem assim, Frei, é tão interessante que o senhor... É como se a gente estivesse conversando com o senhor. E o senhor fala de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo tão leve e tão prática, que a gente diz, eu também posso. E o objetivo é esse. Não adianta ficar fazendo estripulia teológica e usando a linguagem muito mística, muito profunda, se isso não cabe no nosso dia a dia. Sim. Se isso não cabe no nosso dia a dia. Então, o meu trabalho de evangelização nas redes sociais, todo dia eu posto o Evangelho de Hoje Ensina, que há 2 anos eu faço isso nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, no meu Instagram, nas minhas palestras, nos meus retiros, nos meus livros, nas minhas músicas também. Tudo que eu canto, tudo que eu escrevo, tudo que eu prego, é o que eu vivo na minha intimidade. E precisa ser, porque senão não vai ter verdade. Não vai ter verdade. É sobre conhecer a verdade, né? É a verdade que liberta.
Frei, no começo o senhor mostrava, falava, né, do seu primeiro livro. E enquanto o senhor falava, eu estava aqui refletindo, né? Por mais que nós começamos pelo segundo livro e agora passando pro primeiro, é interessante o desenho que o senhor criou para a capa desse livro. O que leva à reflexão deste desenho, desta figura? Olha só, esse desenho foi tão interessante que ele foi bem rezado mesmo. O livro fala de reconciliação, caminhos de reconciliação. Ou seja, não é só um caminho. Então, se eu quero encontrar a paz, eu preciso percorrer alguns caminhos. Não é só tomar um remédio, não é só fazer uma sessão de terapia, não é simplesmente eu me dopar ou eu querer anestesiar a minha mente. Não, é um processo. É um caminho que tem que ser percorrido. Então, eu apresento no livro 4 caminhos. O caminho da reconciliação consigo mesmo. Você precisa se conhecer. A santidade passa pelo autoconhecimento. Então, você precisa se reconciliar consigo mesmo. Você também precisa se reconciliar com o outro. Ninguém é uma ilha. A gente precisa do outro. Como diz o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. E o mandamento do amor é amar não somente a quem nos convém, mas principalmente aquelas pessoas que também são os nossos inimigos, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos fizeram algum mal. Também essas pessoas. A reconciliação consigo, com o outro, com Deus. E nesse capítulo é muito interessante, eu já dou um spoiler para vocês. Nesse capítulo eu falo da minha primeira experiência com Deus, que foi terrível, tá? A minha primeira experiência com Deus foi terrível. 8 anos de idade, depois de uma missa, fui na casa de uma senhora, tinha um quadro na parede, de um velho barbudo, ranzinzo. E abaixo desse velho tinha um olho, um ouvido e uma mão. E eu caí na besteira, criança curiosa demais, né? Perguntei, quem é esse? E a senhora olhou para mim e disse, é Deus, que tudo vê, tudo escuta e tudo anota. E naquele momento eu tremi nas bases e fiquei pensando, né? Que velho é esse? Ranzinzo, que está vendo tudo, que está ouvindo tudo, que está anotando tudo, interessado de me mandar para o inferno. Dos meus 8 anos até os meus 15 anos, toda vez que eu ouvia a palavra Deus, adivinha em quem eu pensava? Ainda bem que um dia, em um grupo de oração, alguém me falou da parábola do filho pródigo. E aí eu conheci o verdadeiro rosto de Deus, que Jesus veio nos apresentar. Aquele Pai que nos abraça, aquele Pai que nos acolhe na nossa miséria, que coloca roupa nova, que coloca sandália nos pés, que anel no dedo e faz festa. E está muito interessado, tão interessado está de nos levar para o céu. E ele disse, né? Ele falou, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu estiver preparado, eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo. E a reconciliação com a natureza, né? Eu sou franciscano, o mundo é a casa comum. Então, a minha espiritualidade, ela também precisa ser ecológica. Quando eu estou jogando lixo na rua, olho na pia, estou desgastando os bens naturais, eu estou ofendendo a obra da criação. Então a gente precisa também se reconciliar com a natureza. Se eu sigo esses 4 caminhos, eu encontro a paz. A ideia do livro, né? É essa. Que bonito, Frei. É muito bonito ver que o quanto Deus se utiliza. E eu falando em reconciliação, soube que o Frei gosta muito de uma música da Fraternidade. Ah, verdade. Se chama Jardim. E hoje eu descobri a história dessa música, né? Tive a graça de cantar essa música com o autor e ele me contou a história dessa música, o irmão Samuel. E eu fiquei ainda mais encantado pela música. Eu tenho rezado muito com essa música, tenho rezado bastante, porque a música Jardins, ela fala de uma busca de Deus. Não é somente a gente que busca a Deus, Deus também nos busca. E quando Deus nos busca, não nos busca para nos condenar, jamais. Deus sempre nos busca para nos amar.
E a música fala disso, né? Exatamente. Vamos cantar? Vamos sim. Não só cantar, Frei. Eu quero te convidar a orar conosco com essa canção. Claro. Porque sabemos que mesmo em meio às nossas imperfeições, em meio às nossas misérias, é esse Deus que vem ao nosso encontro. Não para ferir, mas para curar as nossas chagas que ainda existem no nosso coração. Unicamente por amor. Reza pra gente, Frei. Sim. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse teu amor inigualável. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos abraça. Esse amor que além de qualquer explicação. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor vem ao nosso encontro, no jardim da nossa vida, para poder nos salvar, nos resgatar. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo sem merecer, o Senhor insiste em nos buscar, insiste em nos amar. Muito obrigado, Jesus. Senhor, já posso ouvir a tua voz, os teus passos ao se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, cante. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Oh, mesmo com tantos erros que eu cometi, teu olhar jamais se afastou de mim. E ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar teus passos no jardim. Ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Diante do grande amor de Deus, só nos resta corresponder. Esse amor que é tão forte como a morte. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos cura, esse amor que nos liberta. Esse amor que nos leva a ir além do que a gente acha que pode ir. Esse amor que é o que nós precisamos para curar as feridas mais profundas da nossa vida, da nossa alma. Então, Jesus, vem sim passear no jardim da nossa vida. O jardim que tem rosas, mas também tem espinhos. Vem, Jesus, porque o Senhor vem a nós não para nos condenar, mas para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço por todas as pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que talvez até já perderam a esperança. Não, meu pecado é grande demais, Deus não me ama, Deus não se importa por mim. Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa Cardeal, ele disse: o
pecado de Judas não foi ter traído Jesus, mas foi não ter acreditado na misericórdia de Deus. Então não duvide da misericórdia de Deus. Você pode duvidar do meu amor, mas do amor de Deus não. Ele te ama, Ele te chama. Por mais imperfeito que você seja, Ele nunca vai desistir de você. Cantemos mais uma vez esse refrão com fé e força. Mesmo com tantos erros que eu cometi, teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar teus passos no jardim. Ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Cada dia mais buscar este amor. A nossa vida. Este amor que cura, este amor que liberta, esse amor que restaura. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Nós queremos agradecer, porque através da sua vida, o Senhor mostra para nós o quão precioso é este amor. Obrigado. E eu peço, que vocês possam também rezar por mim. Agora há pouco tempo eu fiz 10 anos de padre. Estou partindo para uma nova missão, um novo ciclo da minha vida, em um outro lugar, em um outro país, fazer algo novo. E eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo bate às vezes aquela ansiedade, aquele receio. Mas eu sei que o Deus que me trouxe até aqui, Ele vai me conduzir até o final, até o dia que Ele quiser. Eu peço as orações de vocês, peço que Deus continue abençoando essa fraternidade linda que eu amo tanto. Padre Ailton, a todos os irmãos, a todos os leigos, colaboradores, e que vocês possam continuar dando muitos frutos para a igreja. Muito obrigado, viu? E quem quiser também me acompanhar nas minhas redes sociais, quiser comprar aqui os livros, tem disponível aqui também, Sim, disponível na nossa loja. Tem disponível na loja, tanto Caminhos de Reconciliação, como também Discipulados Imperfeitos. Eu também tenho a minha conta nas plataformas digitais, nas plataformas de música. Se você quiser também assistir os meus clipes, eu estou com um projeto musical muito bonito, projeto musical que tem o nome de Chamados. Eu gravei uma música linda, com um clipe lindo, a irmã Ana Paula, da Mensageira do Espírito Santo, a música Sedução. Tem uma música também que eu gravei chamada Porque a Mim, com Igor Fernandes. Uma música lindíssima que fala desse amor também de Deus por nós, apesar das nossas misérias. E por último agora, é uma música que eu gravei com o Davidson Silva. O Davidson Silva, a música que tem o nome de Nada é Maior. Todas essas músicas estão nas plataformas digitais e também tem um clipe no YouTube. E vem mais coisa por aí. Frei, obrigado pelo seu sim, obrigado por tua missão, pelo seu ministério. Eu que agradeço o amor e o carinho. Em nome de toda a Fraternidade São João Paulo II, nós queremos te agradecer e dizer que conte com nossas orações. Amém, amém. E... vamos terminar com a bênção final? Sim, e ia te pedir isso agora, dá a bênção pra gente. Obrigado também, viu? Obrigado, muito grato. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, em sua infinita bondade, com o seu grande amor, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus dos céu, paz e bem. Amém. Um grande abraço e com Deus.